Graça e paz a todos. Vamos estudar juntos hoje sobre a transição entre a lei, trazida por Moisés, e a graça, revelada pelo Senhor Jesus, como está escrito ali em João 1,17, e mostrar que a graça sempre atuou na vigência da lei e que a graça não é tão conivente ou frouxa quanto muitos pensam. Os textos que eu vou ler estão na Bíblia Judaica Completa, editora Vida, a não ser que seja mencionada outra versão. Bom, o texto base está em Hebreus 10, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: A Torá tem em si uma sombra das coisas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproximava do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Não, ocorre ao contrário. Nesses sacrifícios, há uma recordação dos pecados ano após ano. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, a lei, antes da lei de Moisés, nós temos a criação, em que, na criação do mundo e dos seres vivos, plantas e animais, Deus viu que tudo ficou bom. Capítulo 1, versos 10, 12, 18 e 25. Já na criação do homem, capítulo 1, versículo 31, Deus viu que ficou muito bom. Por que isso? Porque Deus ele colocou em nós o seu caráter. Nós temos capacidade criativa, nós temos sentimentos, nós temos raciocínio. Tudo isso vem como atribuição de Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Diferente dos outros animais que não têm capacidade de raciocínio, capacidade criativa, não no mesmo nível dos seres humanos. Deus falou que toda a criação ficou muito boa apenas após a criação do homem, porque ele pôs em nós o seu fôlego de vida e nos criou conforme sua imagem e semelhança, nos dando seus atributos morais, capacidade criativa e inteligência. A queda do homem, Gênesis 3 a 6. Gênesis 3. A queda do homem com a desobediência do primeiro casal a uma ordem direta do Senhor, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e por não acreditarem na consequência desse ato, morrer. A morte aqui é tanto física, decorrente das doenças e deterioração do corpo, mais conhecido como envelhecimento, como também espiritual, afastamento definitivo de Deus, além das consequências das escolhas erradas que nós fazemos a partir desse momento, com fomes, guerras, pestilências, moléstias. Então, respondendo àquela velha questão, se Deus existe, por que existe tanta coisa ruim na Terra? Por causa do homem. O homem tomou uma decisão errada e sofre as consequências das decisões que ele toma. A partir do momento que o homem tirou Deus da equação, a equação vai dar sempre errada. Independente do quão inteligente o homem seja. Sem Deus nessa equação, não tem como dar certo. Gênesis 4. O primeiro homicídio e o início da deturpação moral da humanidade. A resposta de Caim e sua atitude ao ser banido por Deus, e a arrogância de Lameque ao matar 2 homens por se auto-justificar.
Gênesis 5, o Evangelho na genealogia de Adão. Os significados dos nomes contidos nessa genealogia apontam claramente para a promessa de salvação contida em Gênesis 3,15, como vemos a seguir. Adão, homem. 7, mostrou, apontou. Enos, mortal, fraco, miserável. Cainã, aflição, lamentação, desgraça. Malael, santo, abençoado, glorificado. Jared, descerá. Enoque, ensino, instrução, começo. Matusalém, sua morte trará. Lameque, aflição, lamentação. Noé, alívio, conforto. Compilando os nomes, fica assim a mensagem. Ao homem está determinada penalidade mortal, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará descanso a quem não tem esperança. Gênesis 6. Consequências da deturpação moral e sentença divina. Gênesis 6:3 tem uma sentença muito séria. Vamos ler aqui em 5 versões diferentes. Tá? A primeira versão é a TEB, Tradução Ecumênica Brasileira. Meu espírito não dirigirá sempre o homem, em razão dos seus erros. Ele não passa de carne, e seus dias serão de 120 anos. Nova versão transformadora. Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Almeida, revista atualizada. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Nova Bíblia Viva. O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. Nova Versão Internacional. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Essas versões mostram o profundo desapontamento de Deus pelo fato de ter criado o homem. É este desapontamento que foi traduzido como arrependeu-se no verso 6. Não é simplesmente voltar atrás, em contradição a Números 23:19, no sentido de não ter posição firme no que faz. Números 23:19 fala: Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É entristecer-se ao ponto de lamentar de ter feito algo, como lemos no verso 6. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu o seu coração. Então, aqui o arrependimento de Deus não é simplesmente, poxa, que coisa chata, fiz o homem. Não. É uma dor tão profunda no coração dele que trouxe desapontamento. Isso foi traduzido como arrepender-se. O arrependimento é, na verdade, deve ser, na verdade, um desapontamento nosso também em relação ao pecado. Não é simplesmente ficar chateado pelo pecado. É desapontamento no sentido de mudar de comportamento, mudar de vida. Entendeu? Como está lá em 2 Coríntios. Mas não vem ao caso aqui. Então, esse arrependimento aqui não tem a ver com o que está escrito em Números 23:19. Números 23:19 é mudança de atitude ao sabor do vento. Tá? Deus ele não muda. Deus ele não volta atrás em relação aos seus princípios. Deus pode voltar atrás, sim, em relação à punição, desde que haja um arrependimento nosso. Uma mudança de atitude nossa, como está lá, por exemplo, em Jonas, quando Nínive se arrependeu de seus pecados, Deus não puniu como iria punir. Entenderam? Dilúvio.
capítulos 6 a 9. Deus não dizimou a humanidade, apesar de todo o seu pecado, por causa da sua infinita misericórdia. Gênesis 6:5. Os pensamentos e imaginações nossas, os nossos pensamentos e imaginações sempre pendem para o mal. Gênesis 6:8. A fidelidade de Noé moveu o coração de Deus em seu favor, em favor da sua família, e se estendeu aos animais. Gênesis 6:14 a 16. Nós temos as medidas da arca. Gênesis 6:18 a 21. A aliança entre Deus e Noé, sua família e os animais. Gênesis 6:22. Obediência aos preceitos divinos gera a salvação. Vamos dar uma lida nessa passagem? Vamos abrir aqui na Bíblia judaica. Gênesis 6. Isso é o que fez Noé. Ele cumpriu tudo o que Deus lhe ordenou fazer. A nossa obediência produz salvação. A partir do momento que nós obedecemos cada preceito das Escrituras, nós obtemos a salvação de Deus. Se nós desobedecermos, virá punição. Como está lá em Deuteronômio também, né? Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós devemos escolher qual a gente vai querer. Lá em Deuteronômio 28, ele fala sobre as promessas para a obediência e as promessas para a desobediência. Entendeu? Cabe a nós, todo dia, decidir o que a gente quer para a nossa vida. Patriarcas. As atitudes de Abel, Noé e dos patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos pesaram positivamente no coração de Deus, a fim de dar novas chances à humanidade. Mesmo assim, a Bíblia não deixa debaixo do tapete as atitudes equivocadas dos patriarcas, como lemos nas passagens a seguir. Gênesis 12 a 20 e 20, de 1 a 17, fala sobre as mentiras de Abraão. Primeiro, no Egito, e segundo, entre os filisteus. Gênesis 26, 1 a 25, as mentiras de Isaac, também entre os filisteus. Gênesis 25, 29 a 34 e 27, 1 a 30, os enganos de Jacó. Gênesis 34, de 1 a 31, a trama dos filhos de Jacó contra os siquemitas. Leia também sobre a trama de amor contra Jacó em Gênesis 34, 21 e 23, e reflita a respeito disso. Gênesis 37, 12 a 36, a trama dos filhos de Jacó contra José. A formação da Torá, formação da lei. Questão: por que a lei foi dada à humanidade? Romanos 5, 21 e 22 nos fala, que a Torá serve para mostrar à humanidade que ela é culpada por quebrar os princípios estabelecidos por Deus, e essa lei deveria durar até a vinda do verdadeiro mediador, que foi prometido desde a queda da humanidade. Gênesis 3,15. A promessa de um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, representando a vitória do Messias sobre Satanás e seu domínio pecaminoso. Gálatas 3,19. A Torá foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Romanos 7, 7 a 20. A Torá reforça o fato de que temos pecado, mas não oferece os meios para libertar a humanidade dos grilhões do pecado. Nesse caso, a pessoa precisa se esforçar muito para demonstrar uma vida correta, mas sempre falha.
A operação da graça na vigência da lei. Mesmo na vigência da lei, Deus sempre agiu com misericórdia com aqueles que demonstraram arrependimento, desejo de mudar de vida. Josué 2:1-24. Raabe, a prostituta, por ter abrigado os hebreus em Jericó. Ruth 1:15-19, 3:1-18 e 4:1-22. Ruth, a moabita, por ter apoiado Noemi em total contraposição a Baraque, rei dos moabitas, que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Números 22-25. Por causa da atitude dele, os israelitas foram proibidos de promover a paz com os moabitas. Deuteronômio 23:6. E não só isso, por causa da atitude de Ruth, ela figura na genealogia de Jesus, né? Sendo mãe de Obed, avó de Jessé e bisavó de Davi. Segundo Samuel 11:1-12:14, Salmo 51, 1-19. Davi e Batseba, por causa de seu arrependimento, gerando assim 2 filhos na genealogia de Jesus. Salomão, na genealogia real, né? Na genealogia do trono. E Natã, na genealogia plebeia, leiga, que está lá em Lucas. Segundo Crônicas 32, 10-13. Manassés, que se arrependeu na prisão e foi libertado por Deus. Lembrem que Manassés foi um dos reis mais iníquos. Melhor, foi o rei mais iníquo de Judá, se assemelhando aos reis iníquos de Israel, como Acabe, né? A ponto de sacrificar os próprios filhos a Moloque. Ele foi preso, foi levado cativo, e na prisão ele se arrependeu dos seus pecados e Deus o libertou. Esther 5, de 1-2, e Hebreus 10, 19-23. A atitude do rei Assuero em relação à rainha Esther, que entrou em sua presença mesmo sem ser convidada, atitude passível de morte, estendendo-lhe o seu cetro e demonstrando misericórdia. E isso é repetido por Deus, lá em Hebreus 10, 19-23, nos concedendo livre acesso ao trono da graça através do sacrifício do Messias na cruz. Jesus é como aquele cetro do rei Assuero. Nós não temos nenhuma condição de entrar na presença de Deus, por causa dos nossos pecados, das nossas debilidades. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos concede a graça e a misericórdia através de seu Filho, e nos concede livre acesso ao trono da graça para que tenhamos comunhão com Ele. Lucas 4, 25-27. Jesus demonstra a operação da graça aos gentios nos eventos de Elias e a viúva de Sarepta, em Sidom, atual Líbano, e Eliseu e Naamã, o capitão sírio. Demonstração da graça nos juízos proféticos. Mesmo nas declarações dos juízos de Deus, através dos profetas, encontramos demonstrações de graça, inclusive com promessas aos gentios, os não-judeus, como lemos nas passagens abaixo. Isaías 56, 3-8, promessas aos gentios e eunucos que guardassem os sábados. Alguns irmãos nossos guardam os sábados. E Jeremias 31, 32-34. Essa passagem é confirmada em Hebreus 8, de 8-12, quando ele fala que vai gravar as suas leis em nossos corações e não mais em tábuas de pedra. Mateus 3, Marcos 1, Lucas 4.
João Batista e a preparação para a vinda do Messias, chamado ao arrependimento. João 1, 16 a 17, pregação de Jesus, a demonstração da graça de Deus. Plenitude da graça, Atos 2, início da plenitude da graça, a descida do Espírito Santo. A partir daqui, o Espírito Santo habita em todos nós. Não somos meros espectadores, né? Não somos meros ouvintes. Nós somos sacerdotes diante de Deus, como está ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido por Deus para demonstrar as maravilhas daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Cartas de Paulo, pregação da graça aos gentios, nós. Apocalipse, fim da era da graça, os juízos de Deus sobre o mundo e restauração da ordem divina. Por enquanto, o mundo ainda não está entregue totalmente nas mãos do homem e do diabo, né? Apesar do mundo estar jazido no maligno, né? A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Mas mesmo assim, o controle ainda está na mão de Deus. A partir do momento que a igreja for retirada no arrebatamento, creia isso, você ou não. Mas isso vai acontecer. A igreja vai ser retirada no arrebatamento. E o mundo fica totalmente entregue ao homem e ao inimigo. Eu não quero estar por aqui. Os perigos de retornarmos às práticas da lei. Impressionismo decorrente dos eventos do Antigo Testamento, como está ali em Abacuque 3, versículo 2. Vamos ler aqui na versão judaica. Adonai, ouvi o relato sobre ti. Adonai, estou aterrorizado com teus atos. Traze tua obra à vida em nossa era. Torna-a conhecida em nosso tempo. Mas em ira, recorda da tua compaixão. Isaías 43, 18, né, nos fala para pararmos de ficar vivendo do passado. Diz o seguinte: parem de viver dos acontecimentos passados e de cismar com o passado. Façam algo novo. Isso está surgindo. Vocês não percebem? Estou preparando uma estrada no deserto, rios em terras áridas. Né? E Oséias 6,3 fala que devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Aquilo que nós aprendemos até aqui tem que ser melhorado, tem que ser ampliado. Né? Precauções contra os ensinos que insistem em retornar às práticas legalistas. Vamos ler algumas passagens aqui também, na Bíblia judaica, né? Para vocês verem que esse legalismo é condenado pelo Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 3, versos 13 a 18. Que nos fala o seguinte. Vou ler a partir do 12. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferente de Moisés, que pôs um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Messias o véu é removido. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido.
No texto, Adonai significa o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai, aí a liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho. E estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito. A outra passagem está em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Vamos ler juntos aqui. Estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Aquele que o chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas diferentes das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora, se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Versículo 10. Por acaso busca agora a aprovação humana? Não, desejo a aprovação de Deus. Ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda fizesse isso, não seria servo do Messias. Gálatas 2, 3 a 5. Fala o seguinte: entretanto, eles não forçaram meu companheiro de viagem gentio, Tito, a passar pela circuncisão. De fato, a questão foi levantada porque alguns homens que se fazem passar por irmãos se infiltraram em nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias e a Yeshua, e poderem nos escravizar. Nem por um minuto nos submetemos a eles, para que a verdade das boas novas pudesse ser preservada entre vocês. E tem várias outras passagens que vocês podem ler também, né? Gálatas 2, 15 a 21, Gálatas 3, 10 a 14, Colossenses 2, 11 a 17, versos também 20 a 23 e Hebreus 10, 38. A superioridade do sacerdócio do Messias. A formação dos levitas nós encontramos em Êxodo 32, 25 a 29, Números 25, de 4 a 13. Declínio dos sacerdotes e dos levitas. 1 Samuel 2, 12 a 36, Jeremias 1, 18, 2, 7 a 9, 6, 3, 14 e Ezequiel 8, 6 a 9. Hipocrisia dos líderes religiosos. Provérbios 7, 14, Isaías 1, de 11 a 20 e Mateus 23. São só exemplos, tem outras passagens também. Sacerdócio do Messias, Isaías 61, Hebreus 7, 23 a 27, Hebreus 9, 11 a 15, Hebreus 10, 1 a 16 e 14 a 18, 1 Pedro 2, 9. Liberdade para o acesso a Deus, Esther 5, de 1 a 3, como já comentei antes, Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 8, 6 a 9, Hebreus 10, 19 e 23. Comportamento de quem se aproxima do trono da graça. Salmos 51, 1 a 4, 10 a 12, Provérbios 28, 13, Hebreus 12, 1, 1 João 1, 6 a 10, 2, 1 e 2. A disciplina da graça. Mas a graça sem disciplina tem e tão severa quanto da lei. Repreensão a quem pecar. Mateus 18, 15 a 17, 1 Coríntios 5, 3 a 5 e Gálatas 6, 1 a 2. E tem também capítulo 6 todo de 1 Coríntios. Eu não coloquei aqui, mas é bom frisar. Perdão a quem demonstrar arrependimento. Lucas 17, 3 a 4 e 2 Coríntios 2, 5 a 11. Como tratar aqueles que não se arrependem? 1 Coríntios 5,
9 a 12. Questionamentos. Tem 2 questões aqui para respondermos. Por que o retorno à prática dos ritos judaicos é tão ruim para a fé cristã? Porque essas práticas desprezam o sacrifício expiatório do Messias. Você retornar às práticas legalistas judaicas faz com que você negue a eficácia do sacrifício de Cristo. Como a gente pode ler ali em Colossenses, por exemplo. Vamos abrir aqui. Colossenses, capítulo 2. Versículo... Versículo 16 e 17, que fala o seguinte: por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação ao festival judaico, as luas novas ou os sábados. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Então, em Cristo, todos os ritos judaicos, todas as festas judaicas se cumprirão nele. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Ele é a realidade de tudo aquilo que está ali nos ritos judaicos. E nós vamos ver isso também lá em Hebreus. Em Hebreus também fala isso, né? Que todas essas coisas eram simplesmente sombras. Até mesmo o tabernáculo montado aqui era um modelo, era uma cópia do modelo que está no céu. Então, o que é perfeito está na glória, está em Cristo. O que tínhamos aqui no mundo era só uma cópia. Então, a cópia não pode tomar o lugar daquilo que já é perfeito. O segundo questionamento que apresentei aqui foi o seguinte: como devemos entender a guarda do sábado diante da graça? Devemos entender baseado em Romanos 14, que fala o seguinte: se alguém guarda um dia, que seja para o Senhor. Se alguém dedica todos os dias, que seja para o Senhor. Que não seja para disputar ou afrontar ninguém. Da mesma forma, quem come alguma coisa, que seja para o Senhor. Quem deixa de comer alguma coisa, que seja para o Senhor. Que não seja para afronta de quem quer que seja. Porque se fazemos qualquer coisa, tem que ser para o Senhor. Nós vivemos para Ele, nós não vivemos mais para nós mesmos. Né? Nós temos que respeitar a opinião do outro. Diferente de pecado. Pecado a gente tem que banir da nossa vida. Agora, questão de comida, questão de roupa, questão de guarda de dias, isso é cada um, sabe, entre o indivíduo e Deus. Que seja para o Senhor e não como motivo de afronta, como motivo de disputa com os outros. Tá bom? Deus abençoe, tá? Vocês tenham uma semana abençoadíssima na presença do Altíssimo. Amém.